para fevereiro está programado nosso maior lançamento. Já poderíamos chamá-lo de mundial, né? Na verdade, é meu sonho que um aparelho projetado, fabricado e lançado por nós dê várias voltas ao redor da Terra. Acredito que isso é bastante possível em fevereiro, levando em consideração o clima e os resultados que conseguimos durante os últimos testes. Então, eu acho que sim, que isso pode ser possível em fevereiro. E aqui a conversa já pode mudar de tom. Afinal, está claro que nós desenvolvemos a soldagem, a envoltura. Ele vai dar a volta ao mundo. E depois, para onde vamos? Seria bom declarar os planos futuros. Está claro que já em agosto falamos sobre a viabilidade dos dirigíveis estratosféricos em geral e estamos avançando nessa direção agora. Mas os dirigíveis estratosféricos são algo complicado e prolongado, ao qual devemos nos aproximar passo a passo. E um dos caminhos é aumentar os volumes, porque há limites teóricos, por assim dizer, abaixo dos quais um dirigível estratosférico não é possível. E criar envolturas desses volumes é um dos roteiros do desenvolvimento. É uma das tarefas principais nesse sentido. Atualmente, nossos balões têm um volume de 2.000 metros cúbicos. E as capacidades tecnológicas que dominamos e que atingimos nos últimos meses nos permitem agora fazer envolturas de milhares de metros cúbicos na vez. E já é possível, é realizável, e nossa perspectiva mais próxima é de 10.000 metros cúbicos. Consequentemente, se uma envoltura de 2.000 metros cúbicos nos permite elevar aproximadamente 20 kg de carga útil, então uma envoltura de 10.000 metros cúbicos nos permitirá elevar 100 kg de carga útil, o que já é comparável com a massa de uma estação base. Por exemplo, estamos falando de uma torre celular, que permitirá a comunicação direta com o telefone móvel do usuário. E o próximo aparelho que temos pensado fazer nesta evolução já tem uma capacidade de carga de 250 kg. E depois vamos avançar para 1 tonelada de capacidade de carga, que seria cerca de 100.000 metros cúbicos de envoltura. E essa é a fronteira na qual supomos que já será possível para passar para a fase dos propulsores. Ou seja, a capacidade de carga será suficiente para instalar propulsores, instalar fontes de energia de potência adequada, painéis solares e realizar um ciclo energético na estratosfera. 100.000 metros cúbicos. Sim, parece uma envoltura muito séria por um lado. Por outro lado, 10.000 metros cúbicos também parece muito. Agora fizemos 2.000. Já é grande. Quanto tempo vamos levar para desenvolver os 10.000? Pois, planejamos desenvolvê-lo neste mesmo ano. Bem, aqui se trata de vários passos tecnológicos. Agora, para 2.000 metros cúbicos e até mesmo para 10.000 metros cúbicos, tudo isso pode ser suportado pela própria película. Se avançarmos além disso, fala-se de cintas que suportarão a carga dentro da costura e a transmitirão para a carga útil e para a envoltura do lastro. Portanto, são películas um pouco diferentes. São películas que já têm uma camada estrutural, por exemplo, de poliamida e assim por diante. Claro, há muitos sistemas que apoiam o lançamento de válvulas, que podem liberar gás de diferentes partes da envoltura conforme um algoritmo específico que vai ser desenhado. Estamos falando de um sistema para mudar a altitude do aparelho durante o voo. Agora, enchemos a envoltura com uma certa quantidade de gás em terra e calculamos os degraus. Mas precisamos, sem dúvida, ter a capacidade de gerenciar o aparelho passando de uma altitude para outra. E isso nos vai permitir o sistema do lastro, ou seja, o sistema para inflar e desinflar gás da envoltura. E, claro, ao passar para volumes maiores, precisamos reduzir a massa específica da envoltura, porque, com o aumento do raio, inevitavelmente aumenta a carga por metro linear do tecido da envoltura. E precisamos manter a massa da envoltura de lastro pelo menos
dentro dos mesmos limites em relação a seu volume. Essa é uma das principais tarefas ao fazer a transição. Eu também fiquei pensando, onde vai acabar tudo isso? Pois o volume não pode ser aumentado indefinidamente. Sim, não posso aumentar o diâmetro indefinidamente. Eu teria que reduzir a flutuabilidade excessiva, porque se tenho 1 kg de flutuabilidade excessiva, preciso de uma envoltura de lastro que a compense. E se eu tiver 200 kg de flutuabilidade excessiva, vou adicionar envolturas aceleradoras para que suba mais rápido. Sim, isso também. Na verdade, nos primeiros lançamentos, nosso lançamento em 2023 foi assim. Tínhamos uma força de elevação excessiva de apenas 800 gramas que precisávamos compensar. E para não levarmos várias horas para alcançar a altura, colocamos uma envoltura de lançamento. Caso contrário, simplesmente não teríamos recebido permissão para decolar. Agora vou explicar. Uma envoltura de látex comum também é preenchida com hélio no lançamento, que tentamos fazer ao vivo. Eu estava lá. Essa envoltura de látex eleva o aparelho principal à altura necessária, simplesmente acelerando. E a uma certa altura calculada, ela se rompe e o aparelho, que já está flutuando, para de acelerar. Pode subir um pouco mais até a altura estabelecida. Essa é a tecnologia. 10.000 metros cúbicos, com uma capacidade de carga de 100 kg, junto com uma envoltura de lastro manovável para o ano 2025, né? Sim, esse é nosso objetivo. É um objetivo muito ambicioso, porque mesmo respeito à envoltura de 2.000 metros cúbicos, já é a primeira envoltura grande, completamente feita na Rússia, para que um aparelho flutue ao longo prazo. E depois, de repente, 10.000. É muito ambicioso. E quais irão os dirigíveis do Google? Eu acho que o maior era dos japoneses, não é certo? Bem, na União Soviética fizeram envolturas de várias centenas de milhares de metros cúbicos. Até onde eu sei, 200.000 metros cúbicos para o aeróstato URSS e também para o de Osavyachim. Naquela época, podiam carregar toneladas de carga e pessoas, e tinham uma cápsula para pessoas. Esse já era um aparelho bastante sério, e nesses aparelhos foram estabelecidos muitos recordes de altura para aquela época. Também houve eventos tristes relacionados a esses aparelhos quando naquela cápsula havia pessoas. Sim, quando eles estavam apenas começando, havia diferentes envolturas que se rompiam ao decolar. Ou seja, a coluna de gás é semelhante a uma coluna líquida que cria pressão. Se, por exemplo, ao encher o balão aparece uma bolha de gás na parte inferior e depois a envoltura grudou, encheu, em um determinado momento sai para fora. Há muitos nuances assim. Quando estávamos testando a envoltura no hangar e enchemos de ar, era possível sentir quantos processos oscilatórios diferentes ocorriam no interior do balão. Eu me lembro, quando tentamos levantá-lo pelo cabo de suspensão foi difícil, porque nesse momento havia quase 2,5 toneladas do ar dentro do balão. Isso criou uma inércia enorme e as oscilações se propagam. A envoltura se acalma depois de cerca de 10 ou 20 minutos. Isso é sentido diretamente pela tensão do cabo. E durante a decolagem, o volume do aparelho muda. Sua forma varia em diferentes altitudes. A densidade muda. Há fluxos turbulentos. E como calcular toda essa aerodinâmica também é uma tarefa específica e bastante complicada. Em geral, surgem muitas nuances assim que falamos sobre lançamentos como esse. E quanto maior o volume, mais nuances. Porque, com o aumento do volume, assim que passarmos de 2.000 metros cúbicos até 10.000 metros cúbicos, já não conseguimos segurar esse aparelho com as mãos. Precisamos de um certo suporte terrestre, técnica e elementos que o sustentem. E se nos movermos para volumes ainda maiores, já não poderemos garantir a pesagem. Como regra geral, não conseguimos fazê-la com precisão, porque este aparelho já não caberá no hangar, como acontece em nossos lançamentos de teste.
Este aparelho futuro de grande volume estará em algum lugar no campo e será necessário buscar uma calma ideal que não vai existir. Ou, se não, confiar em certos sistemas de dosagem de gás dentro da envoltura do dirigível. Esses sistemas devem ser precisos o suficiente para cumprir as tarefas. Também podemos colocar várias dezenas de metros cúbicos adicionais de gás e o liberamos a uma grande altura. Ou seja, estamos falando de um problema curioso. À medida que o aparelho aumenta de volume, surgem muitos detalhes. Bem, tudo isso já são, na sua maioria, pesquisas de engenharia, sim. Mas tudo isso ainda deve funcionar a menos 60 graus. Temos de levar a temperatura em conta. O mais importante é que tudo isso deve ser realizado por uma equipe bem experiente. O que se diz que na União Soviética faziam envolturas de 200 mil metros cúbicos e pareceria simples, basta pegar e fazer. Mas não há especialistas e não há experiência. E tudo isso precisa ser criado, formar uma equipe e depois que a equipe trabalhe ininterruptamente e desenvolva competências nesse assunto. Acho que isso é o mais valioso, porque a questão da engenharia é solucionável. Há semanas, os carros circulavam e os dirigíveis voavam, mas dominar tudo isso e colocá-lo em prática, essa é a tarefa mais interessante. Mas a Estação Espacial Internacional está voando no espaço? Bem, sim, ela voa, mesmo sem hélio.